Tem dias que a gente acorda com o corpo no automático e o coração apertado. Não é tristeza, é cansaço de alma. Eu, Maria das Graças, 45 anos, mãe de uma menina de 17, acordei assim. O sol ainda não tinha pintado o céu e eu já estava, de pé, passando café com os olhos marejados de sono e um silêncio pesado na cozinha. Coloquei meu uniforme azul claro, aquele que desbota com o tempo, igual a gente, e peguei o ônibus lotado das 6. Sentei no fundo e fiquei olhando. A cidade amanhecendo, igual todos os dias. Mas por dentro, algo parecia fora do lugar, como se o mundo fosse me dar uma rasteira, daquelas que a gente sente antes mesmo de cair. Trabalho há quase 8 anos como auxiliar de limpeza numa escola particular. Nunca faltei sem avisar. Nunca respondi ninguém atravessado. Conheço cada canto daquele prédio melhor que a palma, da minha mão. Já limpei vômito de criança, grafite de adolescente, até lágrima de professora eu já enxuguei. Tudo em silêncio. A verdade é que a gente, que usa jaleco de tecido fino, quase nunca é vista. E quando é como ruído, como interrupção. Eu aprendi a andar leve, a não fazer barulho, a sorrir mesmo com o coração doendo. Mas aquele dia, parecia que nada disso importava mais. Faltavam 20 minutos para o sinal do intervalo. O corredor estava vazio. Peguei o pano e fui passar no chão antes que os alunos saíssem da sala. Fiz isso a vida inteira. Sempre fui cuidadosa. Mas bastou eu passar na frente de uma turma que estava com a porta entreaberta e pronto. Cochichos, risadinhas abafadas, olhares de desprezo. Nossa, olha aí, sempre no pior momento. Será que ela não sabe esperar a aula acabar? Finjo que não. Escuto, como sempre, mas cada palavra atravessa feito caco de vidro. Continuei, de cabeça baixa, fingindo normalidade. Só que meu rosto queimava. O que era rotina virou vergonha. E ainda tinha mais dia pela frente. No fim do expediente, fui chamada pela secretária. A sala da diretora sempre teve um ar de julgamento. Paredes brancas, mesa limpa, cheiro de perfume caro. Entrei com o coração apertado, sem saber o motivo. A diretora, uma mulher elegante na faixa dos 50, com voz doce e olhos frios, me olhou com aquela expressão que mistura impaciência e superioridade. Dona Maria, quero agradecer pelos seus anos de serviço aqui na escola, mas, infelizmente, a coordenação decidiu que é hora de encerrar seu contrato. Fiquei muda. 1 segundo, 2, 3. Me perdoe. A senhora pode repetir? Recebemos queixas de pais e professores. Disseram que a senhora tem limpado os corredores durante as aulas, atrapalhando o rendimento dos alunos. Isso vai contra nosso padrão. De excelência. Padrão de excelência. A expressão me bateu como um tapa. Tentei me defender. Expliquei que sempre fiz naquele horário, justamente para deixar tudo limpo para o intervalo. Que nunca entrei nas salas. Que ando em silêncio. Mas ela não quis ouvir. A decisão já foi tomada. A senhora pode retornar amanhã só para assinar a rescisão e pegar seus pertences. Ela estendeu a mão. Eu não segurei. Saí da sala com a dignidade pendurada por um fio. O olhar das outras funcionárias me acompanhava, mas ninguém ousava dizer nada. Desci as escadas devagar, com um nó na garganta e a alma cansada. O portão parecia mais longe do que nunca. No ônibus de volta, segurei o choro, o caminho inteiro. Quando cheguei em casa, minha filha me esperava com uma sopa quente e o mesmo sorriso que herdei da minha mãe. Aconteceu alguma coisa, mãe? Sentei devagar. Coloquei a bolsa no chão. Me mandaram embora, filha. Ela largou a colher na hora. O quê? Mas por quê? Porque limpei o corredor na hora errada, porque sou invisível até quando apareço, e incomodo quando sou notada. Ela ficou em silêncio. Depois veio até mim, ajoelhou no chão, segurou minhas mãos e disse: Mãe, você já cuidou de mim, do vô, da avó, de tanta gente. E agora é hora de cuidar de você. Essa escola perdeu a melhor funcionária que já teve. Mas o mundo vai ver. Vai ver, mãe. As palavras dela foram bálsamo no meu peito. Lembrei do meu pai nos últimos meses de vida. Quando ele começou a passar mal,
fui eu quem aprendi a dar os remédios, a medir pressão, a reconhecer sinais. Fiz curso numa ONG da periferia, daqueles com certificado simples, mas com conhecimento de ouro. Nunca mais esqueci. Deitei aquela noite com a cabeça cheia e o coração dividido entre mágoa e alívio. E no dia seguinte, mesmo sem obrigação, voltei à escola. Queria pegar minhas coisas, me despedir da Neide, da merendeira, deixar um bolinho que tinha feito de madrugada para agradecer os anos de amizade. Entrei pelos fundos, como sempre, com o cuidado de quem não quer incomodar. Mas mal sabia eu que aquele último passo dentro da escola seria o começo de tudo. E que, às vezes, o que parece um fim é só o mundo tomando fôlego para reconhecer quem sempre esteve ali, mesmo sendo ignorada. Acordei antes do sol. Ainda era escuro, mas meus olhos não conseguiam mais ficar fechados. Passei a mão no travesseiro ao lado, que ainda guardava um pouco do calor da noite, e suspirei. Não era dia de trabalho, pelo menos não oficialmente, mas meu coração não conseguia aceitar aquele corte como final. Eu precisava voltar à escola, nem que fosse só para pegar minhas coisas. Sentia que algo lá ainda me chamava. Talvez fosse orgulho, talvez fosse saudade, talvez os dois. Levantei devagar, com o corpo doído e a cabeça cheia. Na cozinha, o café subia no coador, exalando aquele cheiro que me fazia lembrar da minha mãe em silêncio. Ela sempre dizia que, por mais que o mundo fosse duro, o café quente era um jeito de dizer para si mesma: hoje eu continuo. Minha filha apareceu pouco depois, sonolenta, com o cabelo bagunçado e a expressão preocupada. Ficou me olhando. Por alguns segundos sem dizer nada. Depois, sentou ao meu lado e segurou minha mão. A senhora vai lá mesmo? Só para buscar o que é meu. Ela concordou com a cabeça, mas não disfarçou o olhar triste. Me entregou um papel dobrado, todo colorido. Era um desenho nosso. Eu com o uniforme azul e ela do meu lado, de mãos dadas, como se nada mais existisse, além da gente. Guardei com cuidado dentro da bolsa, bem dobradinho, como quem guarda um pedaço do peito. Na hora de sair, amarrei o cabelo no alto e vesti a única blusa branca que me fazia sentir arrumada. A calça jeans já era surrada, mas ainda me servia bem. Olhei no espelho antes de sair e, mesmo sem maquiagem, vi força nos meus olhos. Uma força cansada, mas viva. O ônibus demorou pouco. Entrei, sentei na janela e fiquei observando a cidade acordar. As calçadas já estavam cheias, as barracas abrindo, os entregadores nas bicicletas, os estudantes com pressa. E ali, no meio daquele movimento todo, eu só queria passar despercebida. Queria pegar minhas coisas e ir embora, sem falar com ninguém, sem me explicar. Mas parece que o destino tinha outros planos. Quando desci na esquina da escola, senti um nó no estômago. Era estranho voltar ali sem o crachá pendurado no pescoço. A entrada estava movimentada com os alunos chegando para o reforço. Cruzei a rua devagar, ajeitando a alça da bolsa no ombro, já imaginando o que diria se cruzasse com a diretora ou alguém da coordenação. Talvez um simples bom dia e seguir em frente. Foi nesse momento que ouvi um grito fino, desesperado. Gabriel! Não! Virei o rosto na direção do barulho e vi o menino correndo pela calçada, tentando pegar uma bola que havia escapado. Estava distraído, rindo, sem nem perceber o perigo. Um carro vinha pela rua em velocidade. Eu senti o sangue gelar nas veias. A cena parecia em câmera lenta. As crianças gritando, a professora paralisada na calçada, o carro sem frear. Gabriel não viu, mas eu vi. E naquele segundo, não pensei em mais nada. Corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. E quando cheguei perto dele, empurrei seu corpo pequeno com toda a força que consegui. Ouvi o impacto no mesmo instante em que perdi o chão. O mundo girou. Senti o asfalto rasgar minha perna e o ombro bater seco na calçada. O silêncio depois foi ainda mais assustador que o barulho. Por um momento, tudo parou. Gabriel caiu no chão, assustado, mas inteiro, sem nenhum arranhão. Eu não. Senti a dor latejando no joelho e um gosto de ferro na boca. Uma senhora veio correndo me acudir, tremendo. Moça,
Você salvou o menino? Você se jogou na frente do carro. Tentei levantar, mas a perna falhou. O menino me olhava com os olhos arregalados, chorando sem entender. Você tá bem? Ele perguntou com a voz embargada. Tô. Agora que você tá bem, eu tô, consegui dizer, com a respiração ainda presa no peito. A diretora apareceu, correndo. Quando viu o filho no chão e me viu machucada, o rosto dela se desmanchou. O que aconteceu? Ela gritou. Ela me salvou, mãe. O carro ia me pegar e ela me jogou pro lado. Ela olhou para mim e naquele instante algo mudou. No rosto dela, uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era superioridade, não era frieza, era espanto. E culpa. Muita culpa. Chama a ambulância, agora! Ela gritou para os funcionários. As pessoas se juntaram em volta. Eu tentava sorrir, mesmo com a dor, só para mostrar que estava consciente, mas por dentro sentia tudo doendo. Não só o corpo, o peito também. A mistura de medo, alívio e vergonha de estar caída ali na frente de todo mundo quando tudo o que eu queria era sair discretamente. A ambulância não demorou. Fui colocada na maca com cuidado. Os enfermeiros me fizeram perguntas, checaram meu pulso, minha pressão. O joelho sangrava, o ombro estava inchado e ainda assim eu só perguntava por Gabriel. Ele tá bem? Tá sim, tá com a mãe. Não tem nenhum ferimento, só susto. Fechei os olhos. Dentro da ambulância, me senti estranhamente calma. Mesmo com a sirene ligada, mesmo com o burburinho ao redor. Meu corpo tremia, mas meu coração estava em paz. Pensei na minha filha. No café da manhã, deixado pela metade. No desenho guardado, na bolsa. E por dentro, agradeci. Por estar viva, por ter reagido a tempo. Por ter sido útil, mesmo quando me disseram que eu já não servia mais. Quando a porta da ambulância se fechou, vi pela última vez os rostos de quem assistiu tudo. Os alunos em silêncio, os professores chocados e a diretora parada na calçada com os olhos fixos em mim. Pela primeira vez, ela me via, e se aquilo era o fim de um ciclo, então que fosse com dignidade. Porque eu não queria sair daquela escola como um número na folha de ponto. Eu queria sair como o que sempre fui. Alguém que, mesmo esquecida por todos, nunca deixou de cuidar. A noite no hospital foi longa. A maca era dura, os lençóis cheiravam a desinfetante e o zumbido dos aparelhos não me deixava esquecer que estava ali por causa de uma escolha feita em segundos. Eu podia ter virado o rosto. Podia ter fingido, que não vi. Mas não consegui. E agora, com o joelho enfaixado e o ombro imobilizado, eu olhava para o teto branco e me perguntava: será que alguém teria feito o mesmo por mim? Logo cedo, a enfermeira entrou com o prontuário. Me deu alta, disse que eu precisava repousar, tomar os remédios certinhos. Eu só queria ir para casa. Tomar um banho no meu banheiro apertado, deitar na minha cama torta, ouvir minha filha falando da escola. Mas antes de sair, ouvi alguém chamar meu nome no corredor. Dona Maria? Virei o rosto devagar. Era a diretora. Estava com um buquê simples nas mãos e os olhos vermelhos de chorar. Posso entrar? Assenti, mas fiquei em silêncio. Ela puxou uma cadeira e se sentou ao meu lado. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O cheiro das flores se misturava ao do álcool hospitalar. E o clima era de um arrependimento que não se disfarça com palavras bonitas. Eu não sei nem por onde começar, ela disse, olhando para mim como quem carrega uma culpa pesada. Eu apenas olhei de volta. Não tinha pressa. Ela que procurasse o que dizer. Você salvou meu filho. Se não fosse por você... A voz falhou. Os olhos marejaram. Eu não consigo dormir desde ontem. Fico me perguntando o que teria acontecido se você não estivesse ali. Se você tivesse desistido, se tivesse passado direto. Mas eu não passei. Interrompi com a voz firme. Porque eu vi. E não conseguiria viver fingindo que não vi. Ela balançou a cabeça, emocionada. E mesmo depois de tudo,
depois da maneira como a tratamos? Eu não salvei o Gabriel para provar nada, nem por vingança. Foi instinto, foi coração. Só isso. Ela segurou minha mão com cuidado. A senhora vai voltar. Quero que volte, mas não como faxineira. Eu não tô pedindo cargo, diretora. Eu sei, mas a escola tem que reconhecer, tem que mostrar aos alunos, aos professores, ao mundo, que uma mulher como a senhora não se demite. Se a gente não for capaz de enxergar isso agora, depois de tudo, então não somos dignos de ensinar ninguém. Fechei os olhos por um instante. As palavras dela me atravessaram com força, mas o que mais me tocou foi o tom. Pela primeira vez, era verdade. Na tarde do mesmo dia, recebi um novo convite, uma cerimônia no auditório com toda a escola. Diziam que era uma homenagem, que todos estariam lá, e eu quase recusei. Mas minha filha, com os olhos brilhando, segurou minha mão e disse: Vai, mãe, vai mostrar quem a senhora sempre foi, e vai de cabeça erguida como a senhora me ensinou. Na manhã seguinte, me arrumei com calma. Prendi o cabelo com uma presilha, bonita que ganhei da Neide. Vesti a roupa mais limpa que tinha. Mesmo de bengala, fui andando devagar, com cada passo dizendo que eu ainda estava ali, que eu resisti. Quando cheguei à escola, os portões se abriram e uma coisa estranha aconteceu. O porteiro se levantou, tirou o boné e disse: Bem-vinda de volta, Dona Maria. Caminhei pelo pátio com o coração apertado. Os alunos cochichavam, apontavam, mas os olhares eram diferentes. Não havia zombaria, nem desprezo. Havia curiosidade, havia respeito. Fui guiada até o auditório. A sala estava cheia. Professores, alunos, funcionários, até pais de alunos. O palco estava simples, com flores amarelas e uma cadeira no centro. Sentei na fileira da frente, sem entender direito o que viria. O microfone estava pronto. O silêncio era quase absoluto. Então a diretora subiu ao palco. Respirou fundo antes de falar. Hoje, essa escola se reúne não para falar de currículo, nem de metas, nem de desempenho, mas para reconhecer o que é verdadeiro, o que é humano. Os alunos ouviram atentos. No último sábado, meu filho quase perdeu a vida. E teria perdido, se não fosse por alguém que esta escola tratou com menos do que merecia. Uma mulher que foi invisível durante anos, mas que viu quando mais ninguém viu. Que agiu quando mais ninguém teve coragem. Ela me olhou. Os olhos dela estavam cheios de lágrima. Maria das Graças, essa mulher que vocês veem aqui, essa funcionária, essa mãe, essa guerreira, salvou meu filho com o próprio corpo. E hoje nós queremos pedir perdão e agradecer e dizer que a senhora não é faxineira. A senhora é exemplo, é educadora, é inspiração. Ela então me chamou ao palco. Os aplausos começaram devagar e foram crescendo. Quando subi os degraus com dificuldade, sentia meus olhos marejando, mas me segurei. Peguei o microfone e falei do jeito que sei. Eu nunca quis palco, nunca desejei reconhecimento. Tudo que eu queria era fazer meu trabalho com dignidade. Mas às vezes, a vida pega a gente pela mão e nos coloca num lugar que a gente não pediu. E foi o que aconteceu comigo. O silêncio era total. Até quem não gostava de discurso prestava atenção. Eu não sou diferente de vocês. Só sou uma mulher que ama, que cuida, que mesmo sendo ignorada por muitos anos, nunca deixou de fazer o certo. Porque para mim, respeito não se exige, se constrói. E mesmo quando me tiraram o uniforme, eu continuei sendo quem sempre fui. A diretora me entregou um crachá novo, com meu nome, e uma função nova, coordenadora da equipe de apoio, um cargo. Simples para muitos, mas que para mim era como voltar a respirar. Voltei para o meu lugar aplaudida, abraçada, olhada. Pela primeira vez, eu existia. E foi ali, naquele auditório onde tantas vezes eu entrei para limpar o chão, que minha história ganhou voz. Segurar aquele crachá novo nas mãos foi como tocar em algo sagrado. Nele, o meu nome estava completo, sem apelido, sem erro de digitação.
E pela primeira vez, abaixo do meu nome, não havia a palavra Serviços Gerais. Agora era coordenadora de apoio. Confesso que, quando vi escrito assim, o coração apertou. Não por vaidade, mas por tudo o que precisei engolir até alguém perceber que eu não era só o pano e o balde. No dia do meu retorno, me arrumei com um cuidado diferente. Coloquei a mesma roupa simples, mas o passo era outro. Peguei o ônibus cedo, como sempre. Mas dessa vez, sentei mais ereta. No trajeto, fiquei lembrando da primeira vez que entrei naquela escola, tantos anos atrás. Era medo que eu sentia, medo de errar, medo de ser notada só quando cometesse alguma falha. Agora, o medo ainda existia, mas estava acompanhado de algo novo, coragem. Cheguei no portão e o segurança me reconheceu. Ele abriu um sorriso largo e me cumprimentou com o respeito que sempre mereci. Bom dia, coordenadora Maria. Dei um sorriso pequeno, mas sincero. Não era ironia. Era um aceno de recomeço. Atravessei o pátio com passos lentos. Sentia os olhares. Alguns curiosos, outros admirados, e outros, confesso, desconfiados. Muita gente ainda me via como a faxineira. E sabe de uma coisa? Eu ainda era. Mas agora, eu limpava coisas que pano nenhum alcança. Limpava o olhar sujo que algumas pessoas têm sobre os outros. Fui até a nova sala que haviam preparado para mim. Pequena, mas com uma mesa só minha, um armário, uma janela que dava para o pátio das crianças. Sentei na cadeira e deixei o crachá, sobre a mesa. Só ali me dei conta. Eu não sabia direito o que fazer. Sabia cuidar, sabia resolver, sabia trabalhar, mas coordenar era outra coisa. Não que eu não fosse capaz, mas ninguém nunca tinha me preparado para isso. Então, decidi seguir o que sempre me guiou: o bom senso e o coração. Passei os primeiros dias organizando as tarefas da equipe. Revi escalas, troquei produtos de limpeza por outros menos tóxicos, escutei as reclamações dos colegas com paciência. Muita gente me recebeu com carinho, mas alguns não disfarçaram o incômodo. Uma professora, no terceiro dia, me abordou no corredor. Maria, com todo respeito, agora você vai mandar na gente? Sorri com delicadeza. Não, professora, continuo. Fazendo o mesmo que sempre fiz. Cuidando do que ninguém quer cuidar, ela não respondeu. Apenas abaixou os olhos e seguiu andando. Na hora do recreio, sentei no pátio para respirar. Um menino se aproximou. Devia ter uns 8 anos. Olhou meu braço enfaixado e perguntou: A senhora é aquela moça que se jogou na frente do carro? Sou sim. E você? Sou o Caio. Eu contei para minha mãe que queria ser igual a você. E o que ela disse? Que eu posso ser o que eu quiser se eu tiver coragem. Abaixei o rosto, emocionada. Aquelas palavras me atravessaram. Então já começou bem, Caio. Coragem é onde tudo começa. Ele sorriu e correu de volta para os colegas. E eu fiquei ali, sentindo o vento tocar meu rosto e pensando no que a vida tinha virado. Na semana seguinte, fui convidada a participar de uma reunião com a diretoria. Sentei na mesa com os mesmos rostos que me ignoravam pelos corredores. E ali falaram de mim como se eu fosse parte do corpo da escola. Como se eu tivesse sempre feito parte. Mas sabe o que doeu? Foi perceber que, para muitos, só depois de quase morrer alguém passa a ser notado. Eu não queria fama. Não queria discurso bonito. Eu queria que as pessoas enxergassem o valor das outras antes da tragédia. Queria que ninguém precisasse se jogar na frente de um carro para ser respeitado. No caminho para casa naquele dia, parei numa banca e comprei um caderno novo. Na primeira página, escrevi: Meu nome é Maria das Graças. E eu não sou exceção. Sou a prova de que todo mundo merece ser visto. Usei esse caderno para anotar ideias, projetos simples, coisas que pudessem melhorar a vida dos funcionários invisíveis daquela escola. Um cantinho de descanso, uma escala mais justa, um armário novo, e aos poucos as ideias foram ganhando corpo. E minha voz, que antes era calada, agora ecoava nos corredores com firmeza. Minha filha começou a dizer que os amigos dela me chamavam de heroína. Eu ria, mas por dentro eu sabia, não era heroína, era mulher.
E mulher, quando ama, protege com o corpo, com a alma, com tudo o que tem. Era final de tarde quando eu subi pela primeira vez aquele corredor com meu novo crachá pendurado no peito. A luz do sol atravessava as janelas grandes, formando riscos dourados no chão. Eu andava devagar, com passos firmes, sentindo o tecido, novo do uniforme tocando minha pele como se me abraçasse. Não era o tecido em si, era o significado. Eu estava ali como alguém que foi reconhecida. Mas mais que isso, eu estava ali como quem se reconheceu. Os corredores já não me pareciam tão hostis. O barulho das crianças correndo, os papéis no chão, os armários de vassoura, tudo ainda era o mesmo. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. Agora, cada cantinho daquele lugar tinha um pedaço da minha história. Não era só onde eu trabalhei, era onde eu me feri, onde caí, onde me levantei, onde viram, enfim, quem eu sempre fui. Logo no início da manhã, fui até a sala da equipe de apoio. Meus colegas estavam reunidos e fiz questão de cumprimentar um por um, não com autoridade, mas com presença. Mostrei a nova escala que preparei com mais pausas, horários mais justos e propus um sistema de rodízio para ninguém ficar sobrecarregado. Alguns se emocionaram. Um deles, que sempre foi calado, me olhou nos olhos e disse: "Ninguém nunca se importou com a gente assim." Respondi com um sorriso leve: "Eu me importo, porque eu também sou vocês." A notícia se espalhou rápido. Maria agora era coordenadora, mas continuava sendo Maria. Não virou chefe, virou ponte. Lá pelas 11 da manhã, recebi um bilhete da diretora pedindo para eu ir à sala dela. Subi com calma. Quando entrei, ela se levantou, me ofereceu café e disse: "A senhora pode me chamar de Cecília, se quiser." Sorri sem pressa. "Então me chame de Maria, sem dona, sem função. Só Maria mesmo." Ela riu de leve. Conversamos como duas mulheres, que aprenderam uma com a outra sem precisar dizer tudo em voz alta. No fim, me entregou um envelope. Dentro, um convite. Semana da Valorização do Humano. Palestra de abertura com Maria das Graças. Tema: o valor de quem ninguém vê. Fiquei em silêncio por uns segundos. Eu não sei se tenho jeito para essas coisas, falei, apertando o papel com carinho. Só fala o que já viveu, e o jeito você já tem, respondeu ela com ternura. Voltei para a sala sorrindo. E naquele mesmo dia, iniciei um projeto com as crianças do Fundamental. Uma roda de conversa, onde cada um podia dizer quem na escola eles mais admiravam e por quê. Tinha quem falasse da professora de matemática, do inspetor, da tia da merenda. Mas um menino levantou a mão e disse: "Eu admiro a tia Maria, porque ela salvou uma vida, mas também porque ela sorri com os olhos, mesmo quando está cansada." Aquilo me desmontou por dentro. Me vi naquele menino, me vi no olhar dele, me vi em tantas versões de mim mesma que aprendi a esconder para não parecer fraca. E agora, ali, diante de 30 olhinhos atentos, eu entendi que ser forte não é levantar. Peso é seguir de pé mesmo quando o mundo te puxa para baixo. Nos dias seguintes, fui convidada para reuniões, entrevistas locais, até matérias em sites da cidade. Mas não era fama o que eu queria, era eco. Eu queria que outras Marias, escondidas, em outras escolas, hospitais, repartições, também fossem vistas, também fossem chamadas pelo nome, também recebessem um crachá novo, nem que fosse só no coração. Uma tarde, enquanto revisava documentos na sala, minha filha chegou com um buquê de flores do campo. "Mãe, isso aqui é da professora Marlene. Ela mandou dizer que você é a flor mais forte que ela já conheceu." Olhei para minha filha e pensei: ela está crescendo vendo a mãe ser valorizada. Ela vai saber o que é se respeitar antes que o mundo tente convencê-la do contrário. Na sexta-feira, antes de ir embora, fui até a parte de trás da escola, aquele pátio onde costumava lavar os panos, os baldes. Me sentei num dos degraus. Fiquei ali olhando o céu ficando alaranjado, o som das crianças se apagando, o silêncio chegando de leve.
Coloquei a mão sobre o joelho, que ainda doía às vezes, e sorri. A dor virou cicatriz. Mas a cicatriz virou história. E foi ali, naquele lugar simples, onde um dia entrei quase pedindo licença para existir, que entendi. Eu não precisava mais me provar para ninguém. Eu já era tudo o que precisava ser. Quando me levantei para ir embora, a luz do sol bateu no vidro da janela da diretoria e refletiu direto em mim. Era como se, enfim, a vida dissesse: é por aqui que entra a luz. E eu entrei, com ela. Vezes, tudo que a gente precisa é ser visto, ser chamado pelo nome, ser tratado com o mínimo de humanidade. Eu passei anos achando que só existia para limpar o que os outros deixavam para trás. Mas naquele dia em que me joguei na frente daquele carro, não foi para ser heroína. Foi para provar para mim mesma que, mesmo machucada por dentro, meu coração ainda batia pelo certo. E talvez você que esteja me ouvindo agora também tenha se sentido invisível em algum momento. Talvez tenha dado tudo de si por pessoas que nunca agradeceram. Talvez já tenha chorado no banho, em silêncio, para não preocupar ninguém. Mas eu tô aqui para te dizer, você importa. Mesmo quando não te dizem, mesmo quando te ignoram, você carrega luz. Se essa história tocou seu coração, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela agora. Ele vai te levar para outra jornada de superação que talvez fale ainda mais com a sua vida. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Aqui a gente conta histórias de gente de verdade, com dor, coragem e recomeço. Porque todos nós temos uma Maria aqui dentro. Só estamos esperando o momento certo, para sermos vistos.